monastério. Nas profundezas das montanhas viviam monges, e um deles chamado Takeshi, que era conhecido por sua sabedoria e compaixão por todos os seres vivos. Ele frequentemente caminhava pelos arredores do monastério, meditando e refletindo sobre a natureza e a vida. Um dia, enquanto caminhava próximo ao rio, notou algo flutuando na água. Ao se aproximar, descobriu que era um escorpião preso nas correntezas. Takeshi sentiu compaixão pela criatura e decidiu resgatá-la, sem saber que essa simples ação teria profundas repercussões em sua vida. Com muito cuidado, Takeshi estendeu a mão para pegar o escorpião e tirá-lo da água. No entanto, justo quando estava prestes a agarrá-lo, o escorpião picou a mão de Takeshi. A dor se espalhou pelo corpo do monge, mas em vez de ficar com raiva ou reclamar, finalmente ele conseguiu tirar o escorpião da água e o depositou na margem. No entanto, enquanto Takeshi se afastava, o escorpião o seguiu. Takeshi se perguntou por que o escorpião estava seguindo, já que havia mostrado anteriormente que não era seu amigo. Mas o escorpião continuou seguindo e depois tentou picá-lo novamente. Takeshi parou e se perguntou o que fazer. Ele não poderia deixar o escorpião continuar a segui-lo, mas também não poderia matá-lo. Então, decidiu levá-lo consigo durante todo o caminho de volta ao monastério. O escorpião continuou tentando ficar longe, mas Takeshi não o soltou. Finalmente, eles chegaram ao monastério, e Takeshi deixou o escorpião no chão. O escorpião correu para um canto, e Takeshi se sentou para meditar. O problema que Takeshi enfrentava era como lidar com a situação do escorpião. Apesar de sua compaixão por todas as criaturas vivas, o escorpião havia picado e continuava tentando fazê-lo. Takeshi não sabia se deveria deixá-lo ir ou mantê-lo consigo e encontrar uma solução pacífica. Enquanto meditava, ele percebeu que o escorpião estava simplesmente agindo de acordo com sua natureza e que não havia nada pessoal em seu comportamento. Ele também se lembrou de que a compaixão e a empatia são valores fundamentais de sua prática como monge. Decidiu que não podia deixar o escorpião em desamparo ali, mas também não poderia correr o risco de ser picado novamente. Então, Takeshi elaborou um plano. Pegou um frasco vazio e o colocou no chão. Usando um pedaço de pau, guiou o escorpião em direção ao frasco e o capturou lá dentro. Takeshi tampou a abertura com uma folha e se afastou. Com o tempo, o escorpião se acalmou e ficou lá dentro. Takeshi decidiu que era melhor deixá-lo em uma área segura e distante do monastério. Pegou o frasco e levou o escorpião até a margem do rio, onde o libertou na natureza. Por ter encontrado uma solução pacífica para um problema difícil, ele lembrou que a compaixão e a empatia são valores importantes. Não devemos mostrar compaixão apenas para aqueles que nos tratam bem, mas também para aqueles que nos tratam mal. Devemos aprender a ser compassivos, mesmo com aqueles que nos ferem, pois todos somos parte do mesmo universo. Takeshi refletiu sobre a importância de não perder nossa natureza de bondade devido às ações dos outros. No dia seguinte, enquanto Takeshi caminhava no jardim do monastério, um jovem se aproximou dele e perguntou curiosamente: Mestre Takeshi, por que você continuou tentando salvar o escorpião mesmo quando o animal tentava matá-lo? Você não estava arriscando sua própria vida? Takeshi sorriu e respondeu calmamente: Meu querido aprendiz, o escorpião não estava agindo por malícia ou com a intenção de me prejudicar pessoalmente. Ele estava simplesmente seguindo sua natureza. É nossa própria natureza, como seres humanos, tentar ajudar os outros, mesmo que às vezes nos machuquem no processo. O aprendiz entendeu e percebeu que a abordagem de Takeshi em relação à compaixão e empatia era verdadeiramente inspiradora. Ele começou a compreender que a verdadeira força reside na capacidade de mostrar amor e compaixão por todos os seres vivos, mesmo aqueles que nos ferem. Depois dessa conversa, o aprendiz se sentiu grato por ter tido a oportunidade de transmitir sua sabedoria e experiência.
Takeshi também ficou feliz em saber que o jovem aprendiz estava começando a compreender a importância da compaixão e da empatia. Com o tempo, a história do monge do escorpião se tornou lendária no monastério Zen, e as pessoas que visitavam o local frequentemente se referiam a Takeshi como um exemplo de compaixão e sabedoria. A lição final da história é que podemos aprender a mostrar compaixão e empatia por todos os seres vivos, mesmo aqueles que nos ferem. A compaixão não se trata apenas de ajudar os outros, mas também de compreender e aceitar a natureza de todas as coisas. A história do monge do escorpião nos lembra que sempre devemos tentar encontrar soluções pacíficas e respeitosas para os problemas, mesmo que isso signifique correr certos riscos. No final do dia, a compaixão e a empatia são valores fundamentais que nos permitem nos conectar com os outros e encontrar a paz interior. Lembre-se, e nunca mude sua natureza por causa das ações dos outros. Em vez disso, siga o exemplo de Takeshi, que mostrou compaixão e empatia, mesmo quando enfrentou desafios e perigos. A história do monge do escorpião nos ensina que a compaixão é uma força poderosa que pode transformar até as situações mais difíceis. Ela nos lembra que, ao escolher agir com amor e compaixão, podemos influenciar positivamente o mundo ao nosso redor, e ao mesmo tempo, encontrar a paz interior. Assim, Takeshi continua a ser um exemplo inspirador para todos nós, mostrando que a compaixão e a empatia são virtudes que podem guiar nossas ações e nos tornar pessoas melhores, independentemente das circunstâncias que enfrentamos.